começo de ano, mas a gente já vê aí alguns dados, alguns indicadores, alguns movimentos que vão trazendo aí novos elementos, novas peças na composição do cenário econômico. Hoje, nessa quinta-feira, portanto, tivemos aí vendas no varejo mostrando uma desaceleração em novembro, mas mesmo assim um cenário ainda bastante forte ao longo de 2024. A pergunta que fica é, né, esses dados que a gente vai vendo, né, mostrando uma ligeira desaceleração ao longo do fim do ano, eles tendem a dar demonstrações de que a economia brasileira efetivamente está desacelerando e pode trazer alguma perspectiva até de melhora no cenário aí para o Banco Central, tirando um pouco de toda essa pressão de uma economia forte, uma economia resiliente, uma atividade bastante fortificada no nosso país? Então, infelizmente a resposta é não, mas eu vou falar primeiro da PMC, que teve ali uma frustração na parte de automóveis e construção civil, né? Porque a PMC restrita veio em linha com o esperado, mas a ampliada acabou frustrando. Isso reforça a nossa perspectiva de que o PIB talvez não seja tão forte quanto o governo está falando, de 3,6%. A gente aqui na ativa ainda está em 3,2%. Agora, com relação à implicação dessa desaceleração para o PIB de 2025, a gente não vê tanta contribuição nesse sentido da desaceleração per se. Por quê? Nós estamos falando de uma crise de confiança. E aí a gente fala assim, olha, a crise de confiança, o raciocínio lógico é exatamente o que você deu em tempos usuais. Quando a atividade cai, a inflação cai, consequentemente você traz alívio para o Banco Central. Entretanto, quando a gente está vivendo uma crise de confiança, ela vai causar em duas pernas. Ela vai causar uma desaceleração da atividade econômica, mas uma aceleração da inflação. Por quê? Porque o câmbio anda, o risco país anda, a insolvência fiscal, a possibilidade, né, a probabilidade de insolvência fiscal se ampliando e isso se refletindo nos preços dos ativos. Então, é o worst case scenario, né? Você vai fazer uma piora da atividade, aqui na ativa a gente tem 0,9% de PIB para esse ano, com uma piora da inflação. Aqui a gente está com 4,8% de inflação para esse ano, ou seja, não teremos uma desaceleração frente ao que a gente viu no ano passado, é um câmbio que não deve ter alívio. Por quê? Porque a força motriz, né, onde a gente vai ter a força geradora ali é a mesma, que é o fiscal. No final das contas, se eu estiver me estendendo muito, você, por favor, me interrompa, Felipe. Fica à vontade. A gente vai observar algo muito similar ao que a gente via nos anos 80. Por quê? A matriz fiscal era o problema da confiança, ela gerava um problema na confiança, que gerava uma desaceleração da atividade, gerava problemas inflacionários. E as políticas, elas vinham num contexto de tentar soluções paliativas. Aí vinha um fiscal do Sarney, vinha um plano Bresser, vinha um plano Collor I, e quando, na verdade, a gente só conseguiu resolver e estabilizar todo o processo quando a matriz fiscal foi solucionada. E aí reestabeleceu-se uma confiança, conseguiu-se reestabelecer uma confiança na moeda, e a moeda se estabilizou e, consequentemente, a inflação ficou controlada. Então, assim, repare, a gente vai indo para um cenário no qual, sem atacar a matriz do problema, que é o fiscal, a gente vai caminhando para um cenário muito ruim, de fato. Eu tenho 0,9, uma das menores projeções do mercado. Eu estou ainda com receio e meio reticente, não querendo acreditar que pode ser que em 2026 a gente se avizinhe de uma recessão, sim. Tá? Então esse, infelizmente, o recado desse início de ano para a economia brasileira. E eu acho que o Haddad está entendendo isso porque ele já trouxe para a mesa novas perspectivas de corte de gastos, né? Ou pelo menos alguma perspectiva de que ele fará ainda esse ano. Por quê? Entende-se que esse projeto de nação, ele precisa ser mais sustentável, dado o nível de endividamento que o Brasil tem atualmente e a perspectiva de receita que nem é tão pujante assim.